Olá, muito boa noite a todos. Sejamos, então, sempre muito bem-vindos. Essa casa que nos acolhe e nos recebe. Então, para o trabalho de hoje, nós teremos o livro do mês, como sempre ocorre na primeira quinta-feira do mês, o livro indicado pela nossa diretoria de doutrina. E a palestra sobre o livro, assim como a leitura do Evangelho e a mensagem, será a encargo da nossa querida colega Vilma Capobianco. A prece inicial e final, por conta da Valquíria, a vibração do passe com o Henrique Lepsky, a vibração das águas, o Abel Alpendre, a psicofonia com a Sônia Souza e a psicografia com a Cristina Félix. Que possamos, então, nos prepararmos para esse trabalho da noite, nos colocarmos numa posição confortável e que a gente dê espaço para que as benesses da noite nos recaiam, que estejamos aptos e prontos para isso, nos conectando às equipes de Bezerra, às equipes de Eurípides Barçanufo e a toda a equipe de apoio médico do Hospital Alvorada. Que tenhamos um ótimo trabalho, uma ótima noite. Que assim seja. E assim, nessa atmosfera serena, vamos nos ligando na espiritualidade amiga ao Mestre Jesus e pedindo para que nos ilumine e nos proteja. Possamos receber tudo aquilo que aqui viemos buscar, segundo as nossas necessidades. Que assim seja. Obrigada. Muito boa noite, meus amigos. É sempre um prazer estar aqui, sobretudo para falar de um livro. Para uma professora, isso é genial. Os livros são sempre bons amigos. E dentro deste livro, fala-se de um grande personagem do cristianismo, Francisco de Assis. Eu fui duplamente premiada quando fui convidada para dar essa palestra. Então, vamos começar do começo. Leitura do Evangelho, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, item, a lei do amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, já tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Mas não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Feliz daquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como transportado para fora de si mesmo. A mensagem, eu vou tomar a liberdade, senhores dirigentes, de lê-la só no final. A ordem dos fatores não vai alterar o produto. Muito bem. Antes de nós falarmos do conteúdo do livro, eu vou falar um pouquinho do autor. O José Carlos de Luca é um autor muito conhecido.
eu acho que a maioria de vocês já deve ter passado por alguma obra dele, né? Ele é um juiz de direito e, portanto, ele tem duas características básicas, duas habilidades muito desenvolvidas: a oratória e a escrita. E ele utiliza essas duas habilidades que ele tem para a divulgação da doutrina espírita. Ele é um maravilhoso palestrante. As palestras do De Luca são daquelas que enchem estádio. E os livros dele são aqueles que viram best-seller. Porque além dele trazer uma linguagem clara, objetiva, simples e de fácil entendimento, ele tem uma característica, eu digo que é a cerejinha do bolo. Ele é afetivo. O De Luca, ele fala de Jesus com um carinho tão grande, os ensinamentos da doutrina, com uma doçura, que a leitura dele é prazerosa. Então, só por isso, já vale a pena ler o livro. Agora, vamos ao conteúdo do livro. Francisco de Assis, falar de Francisco de Assis, eu diria que é uma ousadia. Porque ele foi um dos espíritos, no meu ponto de vista, e vocês vão concordar comigo, mais evoluídos que esteve por aqui. Lógico, sem contar Jesus, porque este não entra em nenhuma competição. Ele é o au concurso. Mas Francisco de Assis, ele foi um espírito encarnado, porque ele continua sendo, né? Mas quando esteve aqui encarnado como Francisco de Assis, ele nos trouxe exemplos de vida muito parecidos com os nossos. Ele é quase que uma unanimidade. Nos diferentes segmentos religiosos, quando se fala de Francisco de Assis, as pessoas reverenciam, as pessoas respeitam. E por que ele conquistou esse respeito? Ele não nasceu santo. Francisco de Assis foi o que se pode chamar do playboy da época. Muito rico, lindamente vestido, alegre, perdulário, gastava dinheiro à toa com os amigos, encantador, delicado, gentil. Só que Francisco vivia em um conflito. À medida que ele foi amadurecendo, ele passou a viver num conflito. Seguir os propósitos do seu pai e ser um grande comerciante de tecidos? Seguir a carreira militar, como ele tentou 2 vezes e fracassou nas 2? Ou ouvir o chamado do Cristo, que para ele não estava muito claro no início? Coitadinho do nosso São Chiquinho, né? Ele passou por conflitos, briga de família, teve problemas com os amigos, foi chamado de louco, teve depressão, ele teve malária, que trouxe para ele 2 sequelas que ele carregou para a vida toda, que era um problema de visão e um problema gástrico. Enfim, o que o Francisco fez com essas imperfeições, esses medos, essas inseguranças, esses conflitos? Não diferentes dos nossos. Quem de nós não tem um problema de saúde? Quem de nós não tem um conflito na família? Quem de nós não tem uma dúvida de que caminho seguir na sua vida? Natural. Só que Francisco pegou todas essas dificuldades, as imperfeições que ele tinha, as dificuldades que ele encontrou, e transformou-as em chave para a sua evolução. E como ele destravou essas chaves? De Luca usa uma expressão, ele faz uma analogia, que eu já me apropriei dela, e De Luca vai me desculpar os direitos autorais, mas ele diz que Francisco usava um GPS espiritual. E qual é esse GPS espiritual?
é um muito conhecido nosso, o Evangelho. Então, quando Francisco de Assis tinha um problema, uma dificuldade, um conflito, uma dúvida, ele fazia uma prece ao Senhor, ao Cristo, abria o Evangelho. Aí vocês vão dizer para mim, isso eu também faço. E eu vou dizer, eu também faço. Mas a nossa diferença para Francisco é que ele aplicava o que estava escrito lá, rigorosamente. Francisco vivenciava o Evangelho do Cristo exatamente como estava ali descrito. Então, se estava escrito que ele tinha que perdoar o seu inimigo, ele ia lá pedir perdão para alguém que ele achava que tinha feito mal. Ele fazia rigorosamente. E à medida que ele foi fazendo isso, ele foi se fortalecendo e ele foi entendendo que o papel dele era o consertar a igreja do Senhor, era trazer os ensinamentos do Cristo tais como eles eram, igual ao cristianismo primitivo. E aí Francisco começou a sua jornada. E todas aquelas características que ele tinha, a alegria, a doçura, a gentileza, a leveza, se acentuaram cada vez mais. Francisco adorava cantar. E ele gostava de cantar em francês, que era o seu idioma preferido. E ele cantava. E ele cantava para os pássaros, e ele conversava com as pedras, com os peixes. E ele chamava todo mundo de irmão, porque ele entendia que todos somos criação divina. E que, portanto, pertencemos à mesma obra. Olha a visão de fraternidade de Francisco, que ampla. Se eu tivesse que ficar aqui falando para vocês sobre Francisco, nós íamos ficar a noite toda, porque tem muito que se falar dele. Mas a minha missão é apresentar este livro. E De Luca faz o que neste livro? Ele pega a história de Francisco, a biografia de Francisco, de um jeito diferente. Não aquelas biografias que a gente vê por aí, que conta de quando nasceu, que horas, quem é o pai, quem é a mãe, que lugar, estudou isso, estudou aquilo. Não. De Luca pega fatos da vida de Francisco de Assis, fatos da nossa vida, faz uma analogia entre os dois e nos convida a raciocinar como Francisco raciocinava, como Francisco fazia. Então é um convite para a gente pensar no que a gente anda fazendo com a nossa caminhada evolutiva. Como é que nós estamos, que processo nós estamos desenvolvendo para chegar à esfera crística, que é o nosso objetivo final, pelo menos para esta etapa de evolução. Francisco nos traz essa resposta. Quando eu li o trecho do Evangelho, que diz assim, que o amor verdadeiro e pleno é o sol que condensa, quando eu li esse trecho eu disse, foi escrito para Francisco, porque ele era o sol que irradiava, o sol que iluminava. Nunca ninguém chegou-se a ele sem levar o que veio buscar. Era pão, ele ia atrás. Era roupa, ele tirava dele. Era uma palavra, ele tinha o que dizer. Era um abraço, era uma música, era um carinho. Francisco tinha de sobra. E De Luca nos traz esses vieses da existência de Francisco ao longo de 30 capítulos. 30 capítulos deliciosos para serem lidos. Tem capítulo que você chora, se emociona. Tem capítulo que você dá risada quando ele está pendurado de cabeça para baixo numa árvore, brincando. Tem capítulo que você para e diz, epa,
eu já fiz isso, eu pensei assim, nossa, Francisco foi capaz de fazer isso? Então o convite de De Luca, na leitura deliciosa desse livro, é nos fazer refletir, não no objetivo a ser atingido, mas no como nós estamos fazendo isso. De que jeito nós estamos fazendo isso? E isso é muito importante, porque muitas vezes atingir o objetivo não é tão importante quanto o processo que se faz para chegar até esse objetivo, o caminho que se faz para chegar até lá. E De Luca nos mostra nesse livro exatamente uma forma de atingir a nossa evolução espiritual de um jeito amoroso, de um jeito onde o amor é conjugado em todas as formas, em todos os tempos e em todas as pessoas, por Francisco de Assis. De Luca nos permite, através dessa leitura, uma excelente oportunidade para sermos instrumentos de Deus. E assim como Francisco, um dia nós possamos chegar de coração aberto, olhar nos olhos do Cristo e dizer: Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que Francisco de Assis nos auxilie a conhecer a nós mesmos e seguirmos o caminho do Cristo. Muito obrigada. Uma boa noite. Nesse momento, vamos fechando os nossos olhos, nos colocando assim numa posição confortável neste banco, se possível, descruzando braços e pernas, permitindo assim com que toda essa luz que se faz presente neste salão possa nos envolver, possa nos aquecer, possa acalmar os nossos corações. E na medida que essa luz vai se espargindo, os nossos médiuns nesse instante já se colocam numa postura de captação dessas energias que vem junto da equipe dos religiosos, especialmente na noite de hoje, com a legião de franciscanos, trabalhando em conjunto com jesuítas, com as irmãs de caridade, com as servas de Clara e de Maria, junto também com os pretos velhos, nesta união fraterna, criando esse laço inquebrantável, mentalizando assim a imagem excelsa de Jesus.
E desta forma, de maneira harmoniosa, serena e confiante, nós damos início à terapêutica do passe, aonde essa energia condensa-se agora no nosso centro de força coronário, no topo da nossa cabeça, onde todos esses religiosos nesse instante alimentam ali aquela energia que nos liga à espiritualidade, nos liga aos nossos mentores individuais, nos liga com aquilo que temos de religiosidade no seu sentido mais puro, mais amplo. Essa energia se condensa até o nosso centro de força frontal, na altura da nossa testa, aonde ali toda uma energia num tom róseo vai sendo ministrada por essas equipes, fazendo com que a nossa casa mental seja fortalecida nesse instante. Toda a região da nossa cabeça vai sendo iluminada por essa luz rósea, trabalhando assim os pensamentos positivos, abrindo espaço na nossa mente para novos pensamentos que vão edificando o nosso ser, que vão nos elevando em direção à espiritualidade e que vão renovando esses pensamentos para pensamentos de otimismo, de alegria, ampliando assim a nossa visão espiritual da vida, permitindo com que nós enxerguemos as oportunidades de amar, de servir, mas ao mesmo tempo enxergando este amparo que vem a todo instante a nos socorrer. Essa energia se condensa até o centro de força laríngeo, na altura da nossa garganta, onde ali os pretos velhos em especial trabalham de maneira bastante intensa todo o nosso sistema respiratório, fazendo com que esse ato de inspirar e expirar se torne harmônico. E eles também colocam à nossa frente essências que vão sendo ali, exalando uma fumaça bastante sutil, que nós vamos inspirando e expirando, e vai fazendo assim com que todo esse aparelho respiratório seja trabalhado e vai trazendo uma respiração mais leve, mais tranquila. E essa luz, essa energia se condensa no nosso centro de força cardíaco, na altura do nosso coração, onde ali todos nós somos envolvidos mais intensamente pelas servas de Clara e de Maria, pelas irmãs de caridade, pelos franciscanos e jesuítas, que com um sorriso largo no rosto se apresentam para cada um de nós, e com a palma das mãos sobre o nosso coração, trazem aquele lenitivo que traz leveza nos nossos sentimentos. É como se o nosso peito ficasse mais leve. É como se uma leve brisa, um calor bem suave vai aquecendo o nosso coração, o nosso peito, e nós vamos nos sentindo amparados, vamos nos sentindo assim fortalecidos, e vamos nos sentindo com o coração cheio de esperança e fortalecidos. Agora, nesse instante, essa luz se condensa até o centro de força gástrico, na altura do nosso estômago, onde ali os pretos velhos trabalham de maneira intensa, junto com os índios ligados à pena branca, fazendo um trabalho intenso no nosso aparelho gastrointestinal, desobstruindo energeticamente toda essa região do nosso corpo físico, mas também do nosso corpo espiritual, fazendo uma renovação dessas energias, célula a célula, glândula a glândula,
trabalhando todo esse sistema que é tão importante para o nosso bem-estar. E essa energia vai se condensando até o centro de força esplênico, na altura do nosso baço, aonde essa mesma equipe de pretos velhos nesse instante vai fortalecendo os nossos sistemas de defesas, o nosso sistema imunológico, tanto físico como espiritual, o nosso sistema hematológico e linfático, sendo trabalhado ali um componente, substâncias retiradas do anexo da mata do Hospital Alvorada e que vão fortalecendo todo o nosso sistema de proteção físico e espiritual, fazendo com que através da nossa circulação sanguínea, essas substâncias, esses componentes medicamentosos tragam um vigor, uma tonalidade mais fortalecida, nos preparando e nos fortalecendo. E essa energia agora, ela é condensada no centro de força genésico, na altura do baixo ventre, aonde ali as irmãs de caridade trabalham de maneira intensa todas as nossas energias co-criadoras situadas nesse centro de força. Vão direcionando estas energias para que assim possamos atuarmos de maneira plena como co-criadores da criação divina, direcionando essas energias para o amor, fortalecendo essas energias que nos impulsiona para a prática da caridade, para a prática do alto amor, para a prática de amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E essas energias são condensadas nesse instante e vão indo até o centro de força básico, na base da nossa coluna, aonde toda a nossa coluna vertebral nesse instante ela é iluminada. Se trabalha de maneira intensa todo o nosso aparelho ósseo, cartilagens, tendões, fazendo assim com que a nossa postura física, mas também a nossa postura espiritual seja de maneira mais que nos coloquemos com maior vigor, com maior força perante a vida, não força física, mas força moral, nos sustentando de maneira a estarmos prontos para todas as ocorrências e todas as situações que a vida nos apresenta. E essa energia ela vai circulando até a sola dos nossos pés e ela nos envolve por inteiro nesse instante, do topo da nossa cabeça até a sola dos pés, junto com essa irmã de caridade que se posta ao nosso lado, fazendo essa transmissão de energia intensa. E agora, aproveitando todo esse ambiente que se fez no nosso salão, vamos mentalizar os nossos lares. Essa mesma energia num tom prata nesse instante vai iluminando os nossos lares, cômodo a cômodo, assim como também envolvendo aqueles que partilham do lar conosco, e vai ali trazendo, ajudando a criar um ambiente harmônico, fraterno, um ambiente solidário, onde as relações familiares ali sejam fortalecidas, porém pautadas no amor, no respeito, pautadas na solidariedade. Vamos direcionando também essa mesma luz prateada aos nossos locais de trabalho, aonde todos os setores também são iluminados, assim como também os nossos colegas de trabalho também são envolvidos por essa mesma luz, ajudando assim a criar um ambiente de fraternidade, de solidariedade, de cooperação com todos aqueles envolvidos no trabalho físico. Se porventura estamos à procura de um emprego,
Esse é o instante que nós pedimos à espiritualidade que nos dê forças, que nos dê capacidade para enfrentarmos essa situação que é temporária, e que também peçamos nesse instante, todos nós, a humildade necessária para entendermos e aprendermos o que esta situação quer nos mostrar. E desta maneira, ainda mentalizando essa luz prateada, vamos mentalizar os nomes que colocamos nas urnas dos encarnados, ou mentalizando aquele familiar, aquele amigo, aquela pessoa que sabemos que precisa dessa doação de amor, que nesse instante ela seja envolvida em muita paz, fortalecendo o seu campo mental, espiritual e emocional. Também transmitindo as nossas melhores energias para os nomes que colocamos nas urnas dos desencarnados, ou mentalizando aquele familiar, aquele amigo, aquele que nos antecedeu o retorno à pátria espiritual, que também nesse instante possa ser envolvido nessas mesmas energias que fortalecem o emocional, a parte psíquica. E nesse momento, voltemos agora com o nosso pensamento até o nosso salão, agradecendo a essa equipe espiritual do Hospital Alvorada, essa equipe de religiosos, médicos e educadores, agradecendo aos nossos mentores individuais, aos mentores da nossa casa Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo, e acima de tudo, agradecendo a Jesus por mais esta oportunidade, por recebermos todas essas bênçãos de amor, de paz e de fraternidade. E assim, vamos acompanhar agora o nosso companheiro Abel, que fará por nós a vibração pelas nossas águas. Vamos juntos neste momento, neste ambiente que se formou em torno da figura querida de Francisco de Assis, que contemplando a natureza, nos envolve em tamanha serenidade e alegria interior. Na mentalização dessas energias que são colhidas junto à luz do sol, que além de iluminar, nos aquece e nos aquece de alegria a alma. Mentalizando também as águas puras e cristalinas das cachoeiras, dos rios, as árvores, os nutrientes do solo, da terra, da flora do nosso planeta. E assim, unidos com esta natureza exuberante, nós vamos juntos com as equipes queridas de índios, caboclos, pretos velhos, os nossos queridos também farmacêuticos, biólogos, botânicos, junto à estufa do Hospital Alvorada, eles que se dedicam em transformar essas energias colhidas da natureza em medicação, na medicação necessária a cada um de nós, no analgésico, no anti-inflamatório, no floral, na homeopatia, de acordo com a necessidade de cada um. Uma fluidificação medicamentosa é colocada, depositada em nossos vasilhames. Da mesma forma, a todos aqueles que nos acompanham, nos assistem à distância, em seus lares, onde quer que estejam, recebam essa fluidificação de energias salutares em seus vasilhames. E assim também
direcionamos as nossas vibrações das águas para os hospitais, com as enfermarias, as UTIs, as clínicas de repouso, as clínicas psicológicas e também aos nossos queridos irmãos em situação de rua, que tanto necessitam também dessas benesses do mais alto. E se neste momento lembrarmos de alguém que esteja passando por alguma enfermidade física, psíquica, emocional, que possamos mentalizá-lo junto ao seu vasilhame com água, recebendo também essa fluidificação que irá ajudá-lo em seu tratamento. E lembrando sempre da nossa tarefa, do nosso papel ao ingerirmos as nossas águas, que possamos fazê-lo acompanhado de uma prece de gratidão ao Criador, sentindo a alegria, sentindo que estamos sendo assistidos naquela medicação que foi depositada, para que possamos, com esta prece de gratidão, nos fortalecer na caminhada, fortalecendo-nos na compreensão de que Deus nos provê a tudo, nos provê a vida e nos oferta tudo o que é necessário para que possamos cumprir as nossas tarefas e os nossos compromissos aqui na Terra. Que Jesus abençoe a todos. Olá, boa noite a todos. Nós somos um grupo, um número razoável de espíritos que desencarnaram ainda na idade precoce, em diferentes pontos deste planeta, ainda jovens, cheios de vida, de projetos, de esperança, de planos. Muitos de nós médicos e de diversas outras profissões. Do lado de cá, como chamamos, nos reunimos para estudar nesta universidade que é bem diferente desta que frequentamos aqui na Terra. Já há algum tempo estamos vindo para os trabalhos desta casa chamada por vocês de paz e amor, que nos acolheu, e hoje eu me faço porta-voz desse nosso grupo, nossa equipe, amparada por esses mentores tão gentis que nos deram a oportunidade de trazer este relato. Algo aqui nos une e é com muita emoção que eu falo. Algo aqui nos une muito fortemente, espíritos encarnados como vocês estão e nós aqui desencarnados. É a vontade constante de aprender, não somente pelos livros e pelos ensinamentos intelectuais, mas do Evangelho de Jesus, aprender como amar melhor, como ser melhor, como amparar melhor. E como estamos aprendendo tanto, quantas coisas maravilhosas nós vimos. Se os seus olhos da carne pudessem ver o que vemos, é tão fantástico. Quantas pequenas curas, quantos abraços invisíveis, quantos parentes falando aos ouvidos daqueles que ainda guardam saudade no coração pela partida, daqueles que já se foram. Eu poderia ficar aqui durante muitas horas relatando tudo que temos aprendido e que relatamos e registramos, mas não só para os nossos protocolos, mas para a nossa vontade forte de aprender e ser um servo, quiçá nesta, em outras casas, onde houver oportunidade de trabalho, como aprendemos com Jesus, por Jesus,
Um abraço e muito obrigada por nos acolher com tanto amor. Que assim seja. Queridos irmãos e irmãs, que a luz do sol e da lua possam invadir vossos corações sedentos de paz e amor. A vida é prazerosamente e amorosamente composta de ciclos. Saibam que em todos os tempos da escala evolutiva da Mãe Terra, as histórias se repetem. O que muda é o tempo e a época em que ocorrem, vistas e analisadas pelos olhos e costumes do momento. Tais ciclos devem ser vividos com muita disciplina, com alegria, com a doçura de acolher cada episódio que nos faz mover do local onde estamos. Percebam que o sol se põe para dar oportunidade da lua brilhar. A manhã vindoura dá lugar à tarde deliciosa, com a brisa intensa, esperando pela noite com suas estrelas a brilhar. E assim, uma a outra cede espaço para que o dia se complete. Os hormônios, o fluxo sanguíneo, os neurotransmissores, os neurônios, as células do corpo físico são renovadas sem sequer o nosso querer. Os pensamentos e as nossas atitudes são renovadas se assim o quisermos realizar as boas e certas escolhas. Com a dança harmônica e limpa destes ciclos, nos renovamos interiormente e galgamos, minuto a minuto, na nossa missão outrora planejada. Subimos, degrau a degrau, a nossa evolução que anseia pelo tempo da regeneração. Irmãos e irmãs, convosco estaremos ladeados e vos convidamos a espalhar o amor por onde passardes. Recorram à oração deste irmão Francisco que tantos ensinamentos nos deixou. Beijamos, emocionados, as vossas faces e vos ofertamos uma rosa branca colhida dos jardins de Clara. Paz e bem, hoje e sempre. Agradecemos a espiritualidade amiga, ao Mestre Jesus, por mais esse trabalho, por toda essa energia amorosa que aqui recebemos, que nos equilibra e nos fortalece, que possamos continuar assim, nessa sintonia, nessa harmonia, até o próximo trabalho. Que assim seja. Já nos encaminhando para o finalzinho do nosso encontro, gostaríamos de colocar as solicitações na nossa assistência social por conta das cestas básicas que a gente auxilia as 300 famílias aqui cadastradas. Então, quem puder trazer os alimentos que compõem a cesta, poderá entregar aqui na entrada do Paz e Amor para os nossos colaboradores, ou fazer uma transferência via Pix. A gente consegue encontrar o Pix tanto aqui na livraria quanto nas nossas redes sociais. É o CNPJ da casa. Aproveitando o recado, temos no final de semana, como de costume, a nossa cozinha ativa e fazendo as delícias. Então, para quem está de regime no fim de semana, pode ficar tranquilo, porque é estrogonofe. Estrogonofe de carne, de frango, mas também tem o vegetariano. Então, podemos encontrar no final de semana aqui na saída na entrada da Casa de Paz e Amor. Gostaria de, rapidinho, os recados do curso de Aprendiz de Evangélico. O nosso Tadeu vai passar para a gente. Boa noite, pessoal. Sou eu de novo. Só avisando a todos que a Escola de Aprendizes do Evangelho iniciará seu curso agora na segunda-feira, dia 6 de fevereiro, às 20 horas. O curso será ministrado todas as segundas-feiras,
Mas nós temos, do primeiro ano, o grupo já está formado, nós já fechamos as inscrições, temos até uma quantidade grande de pessoas aguardando uma segunda lista de chamada, mas o objetivo hoje é lembrar que aqueles que porventura fizeram o primeiro ano em alguma vez passada, que conseguiram concluí-lo tendo pelo menos 70% de presença, existem vagas para o segundo ano, grupo avançado. Então, se alguém estiver nessa situação, pode procurar-nos aqui no palco e a gente atenderá a todos. Muito obrigado. Obrigado a todos. Uma ótima semana. Fiquem em paz e que Jesus sempre nos ampare. Que assim seja. Amor em Jesus.